Nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês o plano de negócios Custeio Agrícola do Banco do Nordeste. Meu nome é Railson Ferreira, tenho mais de 10 anos de experiência com crédito rural e fui convidado pela Up Agro para falar para vocês sobre crédito rural de uma forma descomplicada. Então, vamos colocar a mão na massa? Toca o vídeo. Primeiro passo para a gente fazer uma proposta de custeio agrícola no Banco do Nordeste é a gente pesquisar aqui no Google por plano de negócios do BNB. Vai chegar esse link aqui, ó, aplicativos para elaboração de propostas. Você também pode pesquisar por esse nome. Clica nele, sugiro que você já favorite. No meu aqui já está a estrelinha, ó, favoritado, né? Você pode vir aqui no navegador e favoritar essa ferramenta, esse link, na verdade, no seu navegador. E aqui vai estar todos os aplicativos para elaboração de propostas do banco, as propostas de Pronaf, de investimento rural, os formulários padrão, enfim. Mas o que você quer nesse momento é aprender sobre custeio agrícola, a plataforma online, o plano de negócios. Aqui, essa ferramenta está disponível neste momento para custeio agrícolas para clientes de qualquer porte, mini, pequeno, médio, grande, inclusive os agricultores familiares. O banco aqui decidiu padronizar alguns orçamentos, né? Então já tem 3.100 orçamentos, são aquelas atividades mais comuns em cada região do Nordeste. Você clica aqui nesse ponto, acessar plano de negócios, projetos de investimento, e ele vai abrir a plataforma. Essa plataforma, de igual maneira, você favorita ela também, e aqui você vai fazer o login. Evidentemente que se é o seu primeiro acesso, você é um novo usuário, você vem registrar, coloca aqui o seu nome completo, como você gostaria de ser chamado, o seu e-mail, o nome de usuário, que é o nome que você vai usar nesta plataforma, coloca a sua senha, se identifica como um não robô e registra. Você vai receber um e-mail, nesse e-mail você clica confirmando e você é redirecionado para esta página. Aqui a gente vai colocar os dados, colocado login e senha, você loga e está aqui a sua tela inicial. A tela inicial ela é composta do botão início, que traz para cá, e de alguns botões acessórios aqui em cima. Você vai ter as publicações, tudo que foi feito aqui, a gente só tem um teste, vai ter notificações do sistema, informações sobre o usuário aqui, ele dá um bem-vindo, vai ter orientações. É muito importante, nessas orientações, você baixar esse arquivo, que é o manual para operacionalizar esta ferramenta. Vai ter aqui o histórico das versões e aqui você vai sair da plataforma. Logo aqui embaixo você pode atualizar a página e aqui a forma como é apresentado as propostas que você já colocou. Eu já fiz alguns testes aqui, vou pesquisar aqui na lupa, ele vai aparecer para mim alguns testes e ele pode ser apresentado nesse modo card ou no modo tabela. Mas se você quer um novo cliente, você vem aqui em criar um plano. Então, eu decidi fazer um financiamento de mandioca para o cliente, chamar aqui de Fulano da Silva. E aí, preencho aqui o nome da empresa ou o nome da pessoa física, coloco o CPF. Como é um custeio agrícola, eu marco aqui, clique em OK. O sistema está processando e vai apresentar já as iniciais desse processo. Está aqui o nome que eu coloquei, um CPF qualquer, a data que eu estou elaborando essa proposta. Vou colocar aqui um e-mail, o telefone de seu Fulano da Silva, vou colocar aqui a agência que Fulano da Silva deseja ser atendido. Quando eu começo a digitar, começam a aparecer as opções. E aí eu decidi por Santa Cruz. Dica importante. Houve uma urgência e eu decido sair. Eu fecho e vou embora? Não. Venho aqui, ó, salvar. Ele salvou, vou embora. Só quero fazer isso amanhã. Volto amanhã, continuo aqui em iniciar. Quando eu for pesquisar, tá aqui, mandioca, Fulano da Silva. Então, clico aqui, editar e continuo de onde eu parei. Venho aqui em informações gerais, está processando nessa barra e eu começo. Qual a atividade principal do seu Fulano? Ah, seu Fulano vai financiar mandioca em sequeiro. Ok. Qual o tipo de proposta? Individual ou coletiva? Individual. Seu Fulano, qual o porte dele? É importante vocês estudarem acerca dos portes. Sempre quando for Pronaf, você pode colocar mini produtor. O nosso aqui é um Pronaf mini produtor. O endereço do cliente é o Sítio Canto Grande, no município de
À medida que eu for digitando, ó, senador Eloy de Souza, ele já vai me apresentando as opções, pergunta se ele é beneficiário de alguma política pública. Eu pergunto a ele se ele é, se for, encaixo aqui, se ele não for, eu marco o cliente não é beneficiário. Pergunto qual tipo de encargos ele vai decidir, se ele vai querer os encargos de forma pós-fixada ou pré-fixada. É importante que vocês tenham conhecimento acerca disso. Nosso cliente decidiu aqui, o seu fulano, optar pelo pré-fixado. E pergunto se ele vai aderir ao Proagro. No caso do agricultor familiar, ele automaticamente tem que adquirir o Proagro Mais. Marquei aqui. Coloco os dados da empresa elaboradora. Vamos supor que fosse a UpAgro, que é uma empresa de ensino, não tem nada a ver com a elaboração do projeto, mas ele colocaria aqui o CNPJ e o elaborador dessa proposta seria, vou colocar aqui, Chiquinho, e um CPF de um elaborador, o Chiquinho lá, que está elaborando essa proposta e vai cobrar 2%. Nesse caso aqui, essa parte já está preenchida. A dica se reforça, salva. É importante sempre, ao final de cada aba dessa, salvar, porque você nunca sabe quando, de repente, você vai precisar se levantar para sair. Uma emergência, uma urgência, então, para prevenir, a gente clica só no botãozinho salvar, beleza? Feito informações gerais, eu vou para os imóveis, vou cadastrar os imóveis. O que é que eu faço? Vou aqui no mais, nome do imóvel, sítio Canto Grande, CPF do proprietário, o nome dele, o município, senador Eloy de Souza, a área dele, vou colocar a ocupação. É uma anuência, ele está trabalhando na terra de alguém, recebeu uma autorização, ele arrendou essa terra, ele é assentado do INCRA, ele é beneficiário do Banco de Terras, ele é comodatário, meeiro, parceiro, posseiro, proprietário, enfim. É muito importante que você saiba essa diferença, né? Ele é posseiro, eu vou colocar o número do carro. Um grande macete é você colocar o número do carro numa folha de Word, tirando os pontos e espaços, ok? Em seguida, você vai colocar o NIF, a matrícula SEI, o código do SNCR, que é o Sistema Nacional do Cadastro Rural, o número de outorga d'água. O que acontece? Alguns produtores não têm alguns documentos específicos, certo? Então, você vai deixar zerado, com números zeros. E outros estão à disposição lá no cadastros específicos, né? O NIF tem um cadastro específico que você puxa na internet, é um número público, ok? Então, você vai preencher conforme os dados que você vai pegar do cliente ou vai pegar na internet. Aqui, a título educativo, eu vou preencher com zeros. Preenchido aqui esses dados, que você vai preencher conforme a realidade do cliente, eu vou para a preservação da propriedade. Então, aqui ele pergunta o percentual de preservação da propriedade acima do limite legal, né? Conforme o bioma tem o percentual que você vai colocar lá de reserva. Nesse caso aqui, acima do limite legal, não tem nada acima do limite legal. Salvei, imóvel cadastrado. Posso cadastrar mais imóveis? Pode, só vim aqui no mais e vida que segue, preencher tudo de novo, chegou lá no final, salva, ok? Como eu não tenho, só tenho esse, vou fechar. Salvou os imóveis, vou para a próxima aba, orçamentos agrícolas. Epa, antes de ir, salvar. Salvei, vamos para orçamentos agrícolas. Cheguei em orçamentos agrícolas. Muita atenção nessa hora. Por quê? Porque aqui você vai adicionar um orçamento e vai salvar o orçamento para depois você salvar a proposta aí para o próximo tópico. Então, a gente vai escolher aqui mandioca e vai seguir com algumas informações. Railson, eu sei que é mandioca. Como é que eu faço para pegar um orçamento padrão? A missão do plano de negócio não é exatamente utilizar orçamentos padrão? Então, como é que eu faço para selecionar um orçamento padrão? Está aqui em laranja, a palavra-chave que você já disse, selecionar. Então, venho aqui em mandioca, escolho aqui a base dele, é um pronafiano ou é um não pronafiano que quer um projeto até 1 milhão? Nesse nosso caso, é um agricultor familiar do estado do Rio Grande do Norte, na região agreste. Vou pesquisar aqui e vai aparecer 3 opções de mandioca. No nosso caso aqui, hipotético, o seu fulano, ele usa adubo orgânico e químico. Selecionei, perceba que o espaçamento já foi preenchido, o tipo de cultura, a lavoura, o nível tecnológico, enfim. Eu vou colocar aqui a cultivar, que é a cariri, vou colocar aqui a produtividade dele, 7.000, a quantidade a ser colhida, e vou em busca do empreendimento Bacen. Clico nessa lupa, boto aqui mandioca, é uma atividade agrícola. Posso preencher com mais dados? Pode. Posso preencher só com mandioca? Pode.
Aí bota para pesquisar e procura o mais adequado. No caso lá dele, hipoteticamente, ele vai fazer farinha, ele poderia fazer fécula, enfim. Vai fazer farinha, né? A mandioca dele tem esse objetivo. Servir a uma casa de farinha lá, ser beneficiada uma casa de farinha. E aí ela me pergunta, logo em seguida, qual o sistema de produção desse empreendimento. Nesse caso aqui é convencional, né, o tipo de agropecuária, o tipo de integração é solteira, ele usa as sementes de mandioca, não é irrigado, né? Se for irrigado, tem aqui os tipos de irrigação, ele não é irrigado. O tipo de cultivo, eu vou colocar aqui convencional, mas posso colocar, não se aplica. Fase ou ciclo de produção também não se aplica. O tipo de clima, subtropical, e seleciona. Aqui ele já vai dar o código do sistema de produção, que é a combinação desses números. Selecionei, ele já trouxe aqui para mim o empreendimento, né? Em seguida, eu vou para a alíquota do Proagro. Lembrando que a alíquota do Proagro você pega lá no manual de crédito, coloca o manejo, nível de manejo desconhecido, fiz essa parte. Detalhe, salva o orçamento. Salva o orçamento. Aqui você salva o orçamento, não é a proposta. Primeiro salva o orçamento. Lembre-se que você está dentro dessa caixinha, você salva logo ele. Vai para zoneamento. No zoneamento, qual é o solo? É importante você entender os tipos de solo. Para facilitar a sua vida, você tem que favoritar esse site do mapa, que é o site das portarias, ok? Pela análise de solo que eu fiz lá na universidade, no Instituto de Pesquisa, lá deu solo tipo 1. Identifiquei o tipo de solo lá na portaria, sei que lá é solo tipo 1, coloco aqui solo arenoso, tipo 1. Existem algumas culturas que têm ciclos, certo? Existem algumas culturas que vão exigir ciclos. Ele pode variar entre 20% e 40%. Se a gente pegar aqui o caso do nosso cliente, que é de Senador Eloy de Souza, ele tem risco de 20%, risco de 30% e risco de 40% conforme essas janelas, né? É importante assistirem a aula para entender o que significa cada número desse. Mas eu vou adiantar aqui de forma bem rápida. Entendam que no primeiro a janela vai de 7 a 11, o segundo vai de 6 a 12, o terceiro é 4 a 5 e 13. Vamos voltar aqui em cima no calendário para entender o que é 7 a 11, 6 a 12. 7 a 11 é o período que começa aqui no dia 1º de março e vai até 20 de abril. Então, essa janela aqui, ele tem menos risco de perder a safra dele, certo? Então, um risco maior é se ele plantar de 6 a 12. E o risco maior ainda, de 40%, é se ele plantar 4 e 5, 13. Ou seja, quanto mais concentrado aqui para ele, melhor. É aí que ele vai plantar? É aí onde ele costuma plantar? É. Então, ele está dentro da faixa dos 20%. Cujo início do plantio vai plantar lá no início de março. 1º de março de 2024 e vai terminar o plantio quando? Ele demora 15 dias para plantar. Ele vai plantar 2,5 hectares, demora 15 dias. E a colheita inicia quando? 18 meses depois. Então, ele vai lá para o 1º de 9 de 2024 e demora aí mais ou menos um mês para colher. Feito isso, salva o orçamento. Lembrando que você está dentro do orçamento. Tem que salvar aqui o orçamento, tem que salvar a proposta não. Ou para produtividade. Clico aqui na canetinha, busco a atividade dele. Mandioca é irrigada? Não. É sequeiro? É. Salvei, vou para orçamento. Gente, aí é que está o pulo do gato. O orçamento é padrão, não precisa você mexer. Você só dá uma verificada, ver se faz sentido para você. Você vem aqui, salva o orçamento. Salvou o orçamento? Beleza. Vamos para o próximo item, que é itens financiados. Vamos. Antes disso, vamos fazer o quê? Salvar a proposta. Nunca se sabe quando você precisa sair nas pressas aí e deixar o projeto para se fazer depois. Vou ao próximo tópico, itens financiados. Clico aqui. E Railson, eu estou vendo que a cada aba você clica e ela abre. Eu posso abrir todas de uma vez? Pode. Só clicar aqui, expandir todos. Ela vai expandir todos de uma vez. E aqui em itens financiados, como é que a gente faz? Eu adiciono aqui, qual o item que eu estou financiando? Mandioca. Ele já puxou lá de cima. A área aqui do meu cliente, 2,5 hectares, né? 2 hectares de mandioca. Recurso próprio nesse financiamento vai ser 0. Vai ter Proagro? Vai. Vai ser garantia? É importante que vocês
entendam sobre garantia, assistam aula sobre garantia, para saber se aquela cultura é uma cultura que permite ser dada em garantia, né, pela precibilidade delas. Coloca o imóvel. Imóvel aqui, ele apelidou-se imóvel número 1, do OK. Ele salvou o item financiado. Salvo o item financiado, aqui já aparece o resumo, recurso próprio zero, valor financiado, investimento total. Para ir para o próximo tópico, antes eu salvo. Lembre-se disso. Próximo tópico trata das coordenadas geodésicas. E aqui eu vou em item financiado, ele já vai puxar aqui as informações que eu digitei. E eu tenho duas opções. Eu posso incluir manualmente as glebas, né, indo aqui gleba por gleba e dando salvar, certo? Lembrando que vão ser 2,5 hectares, um formato um pouco retangular, vou botar aqui diversos, certo? Só que eu já tenho essas glebas porque eu fiz um procedimento para exportá-las em Excel. Para incluir as glebas, eu vou importar as coordenadas, certo? Eles têm algum formato específico? Tem. Você clica aqui que ele vai lhe mostrar o formato, mas já adianto que é em Excel. Vou aqui fazer o upload e valido para você. E aí ele faz a pergunta, vamos associar essas glebas? Essa cultura que você quer? É. Você quer associar com essa cultura que está na proposta? É. Essa daqui é a da proposta e essa daqui é que eu coloquei as coordenadas. Eu associo as duas, confirmo e salvo. Então, ele vai agora colocar aqui para mim. Perceba que sumiu, não se assuste. Salve, coloque a gleba, ele vai mostrar para você. Tá aqui as coordenadas, os pontinhos, ó, tá passando. Lembrando que agora são 10 pontos, né? Certo? E tá aqui as glebas. E o formato em Excel, como é? É dessa maneira aqui, certo? Mandioca, formatos diversos, a gleba número 1, os pontos, e aqui latitude, longitude e altitude. Naquele formato você salva, ele vai importar aqui tranquilamente. Próximo tópico é o catálogo de serviços Bacen. Né? Isso aqui a gente coloca mandioca, ele pergunta se vai ter percentual de energia renovável, coloca não. Não é agroecológico, eu boto 0. Embora isso aqui eu salve, ele vai acabar cancelando, certo? Quando eu for salvar, ele vai cancelar. Mas ainda assim eu coloco para eu entender na minha cabeça que eu passei por esse ponto. As receitas. Receitas eu vou aqui em ações, coloco o valor unitário, lá é 60 centavos, salvo, ele já dá aqui o valor total, 33 mil de receita. Novamente, salvo e vou para garantias. Garantias aqui, eu vou colocar aqui Ciclano. Ciclano da Silva, é o primo de fulano. Salvei aqui. Poderia colocar outras garantias? Poderia colocar aqui imóvel tal, aqui a alienação de um veículo. Você poderia escolher aqui qualquer um desses tipos de garantia, né? Na maioria das vezes vai ser LCGH, ou LCGH para clientes maiores, certo? Alguns penhor, algum tipo de penhor, um penhor pecuário, colocar os animais em garantia, ou alguma alienação, deixar um veículo em garantia também é uma possibilidade, certo? Você vai, adiciona aqui as características, o valor, o que é, e salva. No nosso caso, vai ser um aval. Feita essa parte, volta a salvar. Ah, eu quero salvar tudo no final. Não tem problema. É gestão de risco aí do seu processo. Vou para dados econômicos. Aqui ele pergunta se ele tem empregado atual, se tem empregado acrescido, se tem empregado temporário. No nosso caso, não tem. Eu salvo. Vou para as declarações. Pergunta aqui se ele tem alguma operação feita com recurso controlado no Brasil. Se você colocar não, ele não pergunta mais nada. Se você coloca sim, tem que colocar as informações. No nosso caso aqui, ele não tem. E aqui, o sistema pergunta se ele tem alguma renegociação pela medida provisória 432 ou pela lei 11775. No caso aqui, ele não tem parcelas para esse ano dessas renegociações. E eu vou aos comentários. Os comentários, eles são informações de caráter mais gerencial. Então, aqui você fala sobre a experiência do cliente no sistema bancário, vai falando informações nesse sentido, que deem força ao cliente. E aqui no parecer técnico, você vai falar sobre canais de comercialização, sobre a experiência dele na atividade, vai falar informações mais técnicas, né? Se ele de repente recebe alguma assistência específica do Sebrae, do Senar ou de alguma empresa especializada, coloca aqui seu nome do técnico, seu conselho de classe, sua região e salva de novo. E agora a gente vai ver o relatório. Relatório de críticas apontou o quê?
Isso é o seguinte, os seguintes campos não foram preenchidos. Informação do elaborador, vamos voltar aqui. Informação do elaborador. CPF do elaborador, do Chiquinho, eu não coloquei. Vamos botar aqui, CPF válido qualquer. Vamos salvar para ver o que acontece. Você sai lá de baixo. Tenta enviar. Coloquei plano de fulano da Silva enviado com sucesso. Dou OK. Railson, como é que eu sei? Aqui na minha lista. Clico na lupa. Vamos procurar por fulano da Silva. Está aqui, ó. Fulano da Silva. Já está na agência, não consigo mexer mais em nada. E aí, eu tenho mais 10 clientes como esse, eu tenho que digitar tudo. Não, você pode vir aqui, ó, duplica, confirma a duplicação, sim, ok, atualiza a página, ó, aqui, ó, Mandioca, fulano da Silva, que é uma cópia desse, ó, perceba que esse aqui está em avaliação, está no banco, e esse aqui está com você. Você vem aqui em editar, evidentemente que você vai mudar os dados, rapaz, não é para fulano, é para o primo dele, Beltrano da Silva. E aí muda o CPF, muda os dados, né? A agência, de repente, ele é de outra agência. Aí você vai mudando os dados que são específicos do cliente, né? Você vai mudar os números, os dados do elaborador? Mas não. O sítio, nome do sítio, do endereço, sim. É na mesma cidade, você já não mexe. Os imóveis, você vai deletar esse imóvel aqui. Ok? Clica na lixeirinha, lá no final, ó, lixeirinha. E salvar. Aí ele deleta, beleza? Tem certeza que deseja excluir? Sim. E aí vai orçamento. Aqui você já não mexe. Por quê? Porque ele usa as mesmas características do outro, né? Se forem pessoas de características iguais, né? A taxa de Proagro não vai mudar, a espécie é a mesma, o zoneamento vai ser o mesmo, vai, a produtividade vai ser a mesma, vai, o orçamento vai ser o mesmo, vai. Você já economizou tempo aí. Você vai mudar onde? Coordenadas. Evidentemente, você não vai plantar na mesma área do outro, né? Ok? Os pareceres vão ser muito semelhantes, os comentários muito semelhantes, e aí você envia para o banco também. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, tenham gostado da dica. Se gostou, deixa teu like, encaminha para um amigo que precisa aprender sobre esse conteúdo e segue a gente aqui e em outras redes sociais. Então, se você é produtor rural, se você é agricultor familiar, projetista, agente de microcrédito ou gerente, segue a gente que a gente vai estar semanalmente passando dicas sobre crédito rural de uma forma descomplicada para vocês, ok? Sucesso na jornada e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!